Eijo é um vagabundo patético que foi rejeitado por sua paixão por ser um perdedor sem carisma. No entanto, sua vida muda quando Deus o destinou a ter 100 garotas apaixonadas por ele, todas querendo um pedaço de sua salsicha. Mas antes de tudo isso, era o último dia de aula, e antes de se formar, Eijo tentou confessar seus sentimentos a uma garota para terminar em alta. Mas a garota o rejeitou por ser um perdedor sem graça. Mais tarde, seu amigo pergunta quantas vezes ele já foi rejeitado. E quando Eijo diz a ele 100, ele pergunta como isso aconteceu. Eijo explica como ele vem conquistando garotas desde o início dos tempos, mas ainda confunde o amigo porque nenhuma garota quer ficar com Eijo, já que ele considera Eijo um cara bonito e atraente. Mais tarde naquele dia, Eijo vai ao templo para rezar ao Deus do amor, implorando para que lhe envie algumas garotas atraentes. Mas do nada, o Deus surge da caixa, quase assustando o Eijo, até que ele perca as meias. Ele garante a Eijo que seu amor destinado aparecerá, mas em descrença, Eijo se transforma em um ghoul. O Deus do amor informa que ele sentirá a conexão com sua alma gêmea e que há 100 delas esperando por ele. E enquanto Eijo escolhe o acreditar nesse velho mendigo, ele promete que vai incendiar o santuário se ele estiver mentindo. No dia seguinte, Eijo começa seu novo ano escolar e, a caminho da aula, encontra duas garotas ao mesmo tempo. Mas naquele momento, os três sentem uma conexão instantânea entre si. Quando Eijo tenta ajudá-las a se levantarem, a garota de cabelos rosa e corpulenta, Hakari, age como se tivesse levado um tiro e implora para que ele a encha do seu amor para fazê-la se sentir melhor. Eijo chora de culpa, mas em vez de sentir repulsa, Hakari se derrete e o vê como um verdadeiro cavalheiro. A outra bad girl, Karen, fica com ciúmes ao ver isso e também finge sua lesão enquanto age como se não estivesse interessada. Eijo começa a se culpar, o que preocupa as meninas, e se levanta do chão. Mas quando ele questiona, as garotas fingem estar feridas novamente. Ele então os leva para a enfermaria, onde ambas as garotas continuam tentando encostar seus atributos nele, enviando-o para encontrar Ice. Nesse momento, algumas garotas passam por eles, conversando sobre como, se alguém encontrar um trevo de 4 folhas e propuser a alguém com ele, elas aceitariam seus sentimentos. As meninas rapidamente fogem, tentando pegar o trevo delas. Depois da escola, Eijo vê as meninas no pátio procurando o trevo de 4 folhas e vai ajudá-las. Quando Eijo se aproxima de Karane, ela fica na defensiva, dizendo que não está aqui pelo trevo de 4 folhas. No entanto, Eijo oferece-lhe uma bebida e ela aceita antes de agradecê-lo e fugir para beber em outro lugar. Nesse momento, Hakari aparece e quando Eijo também dá a ela uma bebida, ela pede que ele beba metade primeiro, pois quer obter o beijo indireto dele. Depois de ele beber um pouco, Hakari fica tão animada para beber que acaba derramando tudo, desperdiçando a preciosa saliva de Eijo. Quando Eijo se oferece para ajudá-la, Hakari pega a mão dele e, usando seu charme, expressa como ela o ama. Eijo cede mais rápido do que sua mãe gorda na frente da comida. Mas antes que ele possa responder, Karane aparece e começa a discutir com Hakari por ter dado o primeiro passo. Isso faz com que Eijo perceba que Karane também tem sentimentos por ele, e ela relutantemente confessa que o ama. Com os dois encantados, eles pedem que ele tome uma decisão, mas Eijo pede tempo para pensar. Naquela noite, ele confronta o Deus do amor com o que está acontecendo, perguntando-lhe como uma pessoa pode amar mais de uma alma gêmea. Mas o Deus do amor revela a verdade e que é incomum alguém ter mais de uma alma gêmea, o que surpreende Eijo. Ele revela que no dia do seu a criação, o Deus do amor estava muito ocupado assistindo filmes da Mia Khalifa e acidentalmente escreveu 100 em seu formulário de alma gêmea depois de ver quantos takes Mia Khalifa fazia. No entanto, ele também informa a Eijo que se as almas gêmeas não se tornarem amantes com suas outras almas gêmeas, elas serão descadastradas da vida. O que? Eijo começa a pensar em maneiras de contornar essa situação. Mas, quando chega a hora de responder às duas mulheres, ele pede para ambas serem as mães de seus filhos. Karane rejeita a proposta dele, mas Eijo expressa como ele sabe mais do que ninguém o quanto é difícil confessar seus sentimentos por alguém. Então ele aceita as duas, e que as ama muito. Ele promete fazê-las felizes, dizendo que dividirá o tempo da bomba igualmente. Excelente acordo. E ele entrega a cada uma delas um trevo de 4 folhas para mostrar que está falando sério. Karane inicialmente recusa, mas quando Hakari aceita seu amor por ela, Karane aceita seus sentimentos também, não querendo perder a vara de Eijo. E começa o relacionamento a 3 deles. Ele conseguiu. Na manhã seguinte, Eijo começa o dia falando com um poste sobre como ele conseguiu 2 beldades para ir andando à escola. Quando as garotas chegam, Hakari aproveita a chance para segurar a mão dele e enquanto Eijo está mexendo, a alma de Hakari quase vai para o céu por causa disso.
Quando Eijo agarra a mão de Karane, ela fica desconcertada, mas tenta esconder sua reação facial, e Eijo pensa consigo mesmo como ele usará ambas as mãos para resolver isso. Mais tarde, quando chegam à escola, uma velha passa correndo por eles, perseguindo um aluno, e as meninas informam que ela é a vice-presidente da escola, conhecida por perseguir estudantes, pressionar seus murchos melões neles e devorar suas línguas se ela pegar alguém correndo no corredor. Hakari pergunta a Eijo se ele já beijou alguém, e quando ele diz que não, ambas as meninas estão determinadas a ser as primeiras a beijar Eijo. Na hora do almoço, as garotas querem compartilhar a comida com Eijo, e Hakari começa a dividir sua omelete. Mas quando Karane fica com ciúmes, ela compartilha seu biscoito, que quase o deixa cego. Hakari se recusa a perder, então ela se oferece para alimentá-lo com Pock. Mas quando está prestes a aproveitar a chance de beijar Eijo, Karane pensa rápido e faz o mesmo, acabando por acertar o olho dele com um Pock. Com os 2 olhos vermelhos, Karane considera que é uma febre e quer compartilhar a doença dele abocanhando sua língua. Mas Hakari a acerta com seus melões para impedi-la e tenta medir sua temperatura com os lábios. Com as meninas brigando, Eijo percebe que ambas querem beijá-lo. E enquanto ele também quer beijá-las, ambas querem ser a primeira dele. No entanto, Eijo tem um plano para deixá-las felizes, fazendo-as beijá-lo sem saber quem o beijou primeiro. Ele explica seu plano usando algumas ferramentas como vendas e dados. E para que seja justo, eles prometem de dedinho não trapacear. No entanto, quando o plano começa, eles primeiro colocam as vendas. Mas quando Eijo vai em direção à garota misteriosa, ele acidentalmente toca em alguns melões volumosos e sabe diretamente que é Hakari. Ela implora para ele ordenhá-los, mas ele recusa por culpa pelos peitos achatados de Karane. Eles começam de novo, mas quando Eijo está se aproximando das garotas, um gato vê a gata de Karane e sente cheiro de frutos do mar vindo dela. Ele começa a tentar brincar com a gata de Karane, fazendo Karane emitir sons felizes, e ela dá uma surra em Eijo, pensando que ele está brincando com o gatinho dela. Os 3 continuam tentando esse plano, mas quando ele continua falhando, isso aumenta a tensão entre eles. Karane e Hakari começam a discutir entre si, chamando-se de acompanhantes de $3. Mas Eijo já teve o suficiente. Ele culpa a si mesmo por ainda não ter dado seu primeiro beijo e desce correndo as escadas para chamar a atenção da vice-presidente para conseguir seu primeiro beijo de... A velha bruxa o empurra para baixo, pronta para engolir tanto sua língua quanto seu Willy. Mas Karane a impede, e Hakari a afugenta fingindo que um auditor escolar está chegando. As garotas se recusam a aceitar que alguma velha ameixa seja o primeiro beijo dele, e ambas preferem que Eijo beije outra pessoa do que alguém que ele não ama. Eijo cede e abraça as 2 garotas de felicidade, o que as excita ligando a fonte delas abaixo. Mais tarde, os 3 iniciam um novo plano para se beijarem ao mesmo tempo. Eles seguram as mãos um do outro e se beijam ao mesmo tempo, que é o que vocês perdedores gostariam de experimentar, resolvendo o problema do primeiro beijo. No dia seguinte, eles procuram livros de culinária na biblioteca. Mas enquanto estão lá, Eijo conhece outra garota e eles fazem uma conexão, adicionando mais uma alma gêmea à coleção de badges de Eijo. A garota, Shizuka, fica dobrada e quando quer dizer algo, fala através de seus livros. Eijo pensa que ela está fazendo isso porque não estão autorizados a falar na biblioteca e porque ela é bibliotecária. Shizuka pergunta a Eijo o que ele está procurando, mas quando ele responde em linguagem de sinais para respeitar a regra de não falar, Shizuka diz a Eijo para usar a boca e não agir como um idiota, o que o surpreende. Shizuka revela que tem dificuldade para falar com os outros, por isso usa frases dos seus livros para se comunicar. Eijo então explica que está procurando algumas recomendações de romances e ela o ajuda alegremente escolhendo os livros, mas ela fica muito animada e pega demais. Agradecido, Eijo promete que vai ler todos os livros que ela recomendou, mas, quando ele tenta emprestá-los, o bibliotecário principal rejeita o seu cartão de biblioteca, deixando-o sem nada. De repente, Shizuka lhe entrega o livro que está segurando, e embora seja seu livro favorito, ela quer que Eijo o leia, e ele felizmente aceita. Naquela noite, Eijo lê o livro que recebeu de Shizuka, e ele conta a história de um cavaleiro e da princesa que ele está protegendo. O cavaleiro sempre protege a princesa, até mesmo de dragões que cospem fogo. E após a batalha, ela cura as feridas do cavaleiro, mas isso cura outra coisa. Eles se aproximam e quando a princesa está prestes a ser a mama do bebê de outro príncipe, o cavaleiro tenta desafiar o destino e se tornar o papi do bebê da princesa. O volume termina aí, e isso faz Eijo pensar sobre seu próprio destino e como ele tem que fornecer sêmen para vários. Almas gêmeas. No dia seguinte, Eijo devolve o livro para Shizuka, e quando percebe que ela está carregando o segundo volume, ela o deixa emprestar. Para retribuir a gentileza, Eijo compra uma bebida para ela, e eles falam sobre o livro no parque da escola. Ele elogia Shizuka por ser capaz de memorizar o livro para usá-lo como meio de comunicação. Mas Shizuka infelizmente rejeita seus elogios. Ela expressa como é uma perdedora solitária, cujo único amigo são os livros que lê, e agradece a ele por não evitá-la por
Eijo tem uma ideia e pega o primeiro volume novamente, prometendo que irá devolvê-lo. Mais tarde, Shuka está na biblioteca quando sua colega bibliotecária nota como ela parece mais feliz e suspeita que ela tem estado em alta diariamente. Mas Shizuka assegura que não está. Quando ela está prestes a pegar um livro, isso a lembra de como conheceu Eijo pela primeira vez, o que a coloca de bom humor. Por dias, Shizuka espera que Eijo devolva o livro para que possam conversar mais. Mas quando ele nunca a visita, ela fica curiosa. Nesse momento, ela esbarra em Eijo com suas parceiras, Hakari e Karane. E quando os vê sendo amorosos, ela percebe como, na verdade, ninguém, nem mesmo Eijo, está disposto a falar com uma esquisita como ela. Ela se lembra de como seus amigos e até sua mãe a agrediram por não falar usando a boca, o que lhe causou depressão e ansiedade severas. Depois, Shizuka está na biblioteca quando Eijo aparece. Ele pede que ela baixe um aplicativo no celular, e quando ela o faz, ele pede que ela baixe um arquivo que ele criou. Quando Shizuka abre o arquivo, fica surpresa ao ver que seu romance favorito está na forma de um e-book que não foi criado, e o aplicativo tem uma função de texto para fala. Ela percebe que Eijo digitou o romance manualmente e ele explica que com este aplicativo, as pessoas podem falar com ela cara a cara, diferente de antes. Eijo expressa como entende que é difícil para Shizuka falar normalmente, e ela derrete ao ver alguém tão gentil com ela. Ele a encoraja a testar e a primeira coisa que Shizuka diz a Eijo é que o ama. Ela expressa como sabe que ele já tem uma amante ao seu lado, mas Eijo a puxou, e assim como o cavaleiro do livro, Eijo desafia o destino e diz a Shizuka que também a ama. Mais tarde, ele pede permissão às duas outras amantes para adicionar Shizuka ao harém de futuras mães. Mas enquanto Karane se recusa a aceitar essa besteira, Hakari cede depois de ver como Eijo é viril por conseguir espalhar amor e sêmen com várias mulheres. Eijo promete que ele mostrará o quanto as ama ou pulará para encontrar Ace se ele... Falhas, e sem muita escolha, as garotas aceitam. Então, todos almoçam juntos e Eijo os apresenta uns aos outros. Quando Eijo aponta os hábitos fofos das garotas, como o jeito que os dedos dos pés de Shizuka se mexem enquanto ela lê, ou como Hakari gosta de mordiscar os dedos, como se fossem a salsicha de Eijo, as garotas ficam impressionadas ao ver o quanto Eijo presta atenção em ele. Em seguida, ele fala sobre os hábitos das garotas durante o beijo. E quando ouve isso, Shizuka demonstra interesse em beijar Eijo, mas ainda está tímida demais para brincar de língua. No entanto, Eijo a tranquiliza, dizendo que só vai devorar a língua de Shizuka com o consentimento dela, para não ser preso como o novo Pediri. Então eles começam a comer, e enquanto Hakari e Karane estão brigando para ver quem alimenta Eijo, Shizuka está à parte comendo em paz. Enquanto as duas garotas continuam brigando, Eijo percebe que Shizuka ainda está tímida e reservada em relação aos outros. Mas ele tem um plano para mudar isso. Ele apresenta às meninas um jogo de cartas e a vencedora pode fazer cócegas na perdedora. Mas em vez de sentirem medo, todas as três meninas querem que Eijo faça cócegas nelas. A primeira rodada vai para Eijo com Karane como a perdedora, e ela fica feliz com isso. Mas quando Eijo a faz cócegas, Karane faz de tudo para não parecer sensível. No entanto, quando Eijo a incentiva a reagir, Karane não consegue evitar parecer que está implorando por algo dele. A segunda rodada vai novamente para Eijo, com Hakari como a perdedora, e ela apresenta seus melões para ele fazer cócegas, mas Karane a impede de ir longe demais. Quando Eijo a faz cócegas, Hakari se contorce de prazer e começa a fazer sons lindos de felicidade. Mas antes de inundar sua caverna subterrânea, ela para Eijo sem querer explodir. Então, a terceira rodada vai para Eijo com Shizuka como perdedora. Mas quando Eijo a faz cócegas com entusiasmo, ela ri através de seu telefone como se fosse Stephen Hawking. Enquanto Shizuka está sendo feita cócegas, as outras duas observam de lado e estão agora determinadas a fazer cócegas em Eijo. No entanto, a rodada 4 vai para Eijo como perdedor com Shizuka ganhando a rodada, deixando as duas meninas deprimidas por perderem a chance de fazer cócegas em seu homem. Eijo se apresenta para Shizuka o fazer cócegas, mas quando ela tenta, começa a cutucar e Eijo ri da sensação diferente que está sentindo. Mas enquanto assiste a isso, Karane se sente irritada. Então Eijo se desculpa para ir ao banheiro, mas quando ele sai, Karane confronta Shizuka por se segurar. Ela a acusa de não dar o seu máximo, dizendo que, como uma das amantes de Eijo, ela tem o mesmo privilégio que as outras. No entanto, Shizuka vê de maneira diferente e expressa como se sente que ela, a nova amante, não pode ficar ao lado de Karane e Hakari como suas iguais. Shizuka teme que as diferentes qualidades de Hakari e Karane façam Eijo comparar as três, e que comparada aos melões de Hakari ou ao pescoço infinito de Karane, Shizuka não tenha nada. As meninas garantem a Shizuka que ela tem suas próprias qualidades, começando com seus pãezinhos firmes e seu rosto fofo, e as meninas se tornam amigas. Mas Karane diz a Shizuka que, como namorada de Eijo, ela pode pedir a ele para fazer coisas por ela. Enquanto isso, Eijo está lá dentro observando-as, sentindo-se orgulhoso de terem se reconciliado.
Quando ele estava sendo feito cócegas por Shizuka, ele viu Karane ficar irritada, mas embora inicialmente quisesse consertar isso, percebeu que o melhor a fazer era deixar que as garotas resolvessem suas questões sozinhas, o que agora valeu a pena. Então Eijo se junta às garotas e elas dizem a Eijo que a punição da última rodada será repetida. Shizuka percebe que as garotas estão tentando ajudá-la, e para fazer valer a bondade delas, ela pede que em vez de cócegas, Eijo deslize a língua na boca dela e eles se beijam. Quando Shizuka fica envergonhada, Eijo acaricia a cabeça dela, vendo o quão fofa ela é, e quando tenta recuar, Shizuka o puxa de volta. Eijo aproveita a chance para beijá-la, causando um curto-circuito em Shizuka, enquanto as outras meninas assistem também querendo beijá-lo. Hakari se aproxima de Eijo também querendo um beijo, mas age de forma tímida de propósito para elevá-lo, e isso faz com que Gyutaro a desafie com um trava-línguas. Com duas garotas fora, Eijo volta sua atenção para Karane e a abraça sussurrando palavras doces em seus ouvidos, mas isso a faz ficar tão envergonhada que ela começa a socá-lo como se fosse o Jake Paul no auge. No entanto, Eijo percebe a encenação e pergunta se ela quer beijá-lo. Quando Karane timidamente diz que sim, eles se beijam, fazendo com que 3 garotas fiquem dobradas como cadeiras de jardim. Ele olha para suas 3 baby mamas e diz a elas como é incrível que ele possa compartilhar uma baby maker com todas elas. Depois a escola exibe a classificação dos alunos e, enquanto as meninas estão olhando para elas, Eijo está procurando seu telefone. Quando o encontra na sala, ele encontra Nano, que não tem interesse em suas próprias notas, mas quando olha para Eijo, ambos fazem uma conexão e ele percebe que ela é uma alma gêmea. No entanto, quando ele tenta se aproximar dela, Nano não demonstra interesse nele. Mais tarde, eles olham as notas onde Hakari está em 25º, Shizuka está em 44º, Karane está em 87º e Eijo está em 88º. Quando Eijo olha quem ficou em primeiro lugar, ele vê Nano que tem tudo perfeito, notas. Ele pergunta às garotas sobre Nano e Karane e o informa que Nano é um gênio que só ama a eficiência acima de tudo. Durante a aula de biologia, Eijo faz parceria com Nano, e enquanto ele segue o procedimento do laboratório, Nano se recusa a seguir devido à sua ineficiência, considerando a pesquisa de laboratório uma perda de tempo, já que os cientistas fizeram o trabalho por eles. Quando ele está cortando as cebolas para observação, Eijo acidentalmente corta o dedo, mas sendo eficiente, Nano pega o dedo dele e coloca na boca dela, dando o mesmo tratamento que sua mãe deu à minha salsicha ontem à noite. Dano emocional. Depois, Eijo tenta conhecer Nano, oferecendo-lhe uma bebida como agradecimento pela língua que cura feridas, mas Nano lhe diz como conhecê-la é insignificante. Ela expressa como se divertir é ineficiente e improdutivo, considerando-a uma atividade sem sentido, mas Eijo discorda fortemente. Enquanto Nano se afasta dele, Eijo questiona se essa bruxa é realmente sua alma gêmea. No entanto, em casa, Nano tem dificuldades para estudar, pois só consegue pensar em Eijo, questionando por que mordeu o dedo dele. Ela tenta recuperar a concentração escrevendo o Fi, mas quando falha em se concentrar, percebe que está apaixonada. No dia seguinte, ela pede para Eijo namorar com ela, mas quando ele concorda, ela o rejeita, o que o deixa confuso. Ela explica que esperava que ele a rejeitasse, mas como ele tem os mesmos sentimentos, ela tem que ser a pessoa a terminar esse relacionamento. No entanto, Eijo recusa sua ação e pede para ela sair com ele em um encontro por apenas um dia, prometendo que se não conseguir conquistá-la, desistirá dela. Dias depois, Eijo chega primeiro ao parque de diversões para o encontro deles, e quando Nano chega com roupas casuais, ele vacila ao ver o quanto ela é fofa. Primeiro, eles andam no carrossel, que Nano considera ineficiente, e quando Eijo pega uma câmera, ela a chama de dispositivo para tolos devido à sua ineficiência. Eles continuam o passeio no parque de diversões, entrando na casa assombrada, andando nas xícaras giratórias e navegando pelo labirinto gigante. Mas durante cada uma delas, Nano age como uma pessoa de outra geração, comentando como essas atividades divertidas são inúteis. No entanto, quando eles andam na roda gigante, Eijo percebe que Nano está tremendo devido ao medo de alturas. Eijo senta-se ao lado dela e segura sua mão firmemente para acalmá-la, sem querer soltar. Depois que o encontro termina, eles olham as fotos que Eijo tirou, e enquanto Nano admite que se divertiu, ela ainda acha que foi ineficiente e declara que o dia foi sem sentido. Ao ouvir isso, Eijo entende e diz a ela que, já que não tem sentido, suas memórias preciosas não significam nada. Ele acende um isqueiro para queimar suas fotos juntos, mas com o encontro ainda na cabeça, Nano o impede de queimar suas fotos. Eijo a confronta sobre isso, dizendo que Nano ganhou algo no encontro, e algo que não pode ser definido por palavras ou notas. Nano começa a chorar, aceitando os sentimentos que tem por Eijo. Então ela diz a ele que o ama e quer namorar com ele para ganhar essa coisa chamada amor. Eijo aceita sua proposta e estende a mão para um aperto de mãos, mas ela o puxa para um beijo, deixando Eijo sem palavras, e eles vão para a casa juntos de mãos dadas. No dia seguinte, Eijo apresenta Nano às outras garotas como sua nova namorada, e diferente de antes, elas não ficam mais surpresas.
No entanto, elas estão mais com ciúmes pelo fato de Nano conseguir um encontro com Eiju, e quando ele promete um encontro para todas no futuro, Hakari aproveita a chance para sugerir um encontro na piscina, com o qual todos concordam. Mais tarde, Karane está olhando o traje de banho após a sugestão de Hakari para um dia na piscina. Mas, enquanto quer parecer fofa para Eiju, ela não sente que suas ideias parecerão atraentes o suficiente para os trajes de banho. Dias depois, as garotas se apresentam como modelos de trajes de banho com todos os seus encantos à mostra para Eiju, e todos nós, espectadores sedentos, vermos. No entanto, quando Karane se apresenta, ela se cobre com um manto, dizendo que sente frio ali com as suas buns expostas, enquanto os outros tentam cuidar dela e até mudar seu cronograma do dia na piscina para outra data. Karane assegura a todos que está bem e que eles devem se divertir. Eles começam a brincar no redemoinho, onde Shizuka não consegue se controlar e gira como um Beyblade. Hakari vê isso como uma oportunidade de relaxar Eiju, empurrando seus melões nele, fazendo-o ceder. Nano se recusa a perder, então ela aceita as mãos de Eiju para sentir seus melões, levando Hakari a fazer o mesmo. As duas garotas competem para ver de quem os melões são mais cremosos, mas quando pedem a opinião de Eiju, ele está apagado na água por perder muito sangue devido aos enredos extremos. As garotas entram em pânico e o afastam para dar-lhe respiração boca a boca, mas quando ela faz isso, sua caverna inferior começa a inundar. Nano a empurra e dá sua própria respiração boca a boca. Enquanto isso, Shizuka está sozinha, sendo levada pela correnteza do redemoinho, sem ninguém para salvá-la. Quando ela tenta nadar até a costa, sua boia bate em algo afiado, deixando-a sozinha e perdida para sempre, sem ninguém para salvá-la. De volta ao Eiju, as garotas falham em salvá-lo, então procuram por um salva-vidas masculino. No caminho, eles encontram uns babacas que querem conquistar, e quando um deles tenta tocar Hakari, Nono o impede antes de furar seus olhos. Isso irrita os outros idiotas e ameaçam bater nas garotas por cegar um dos colegas deles. Nono toma uma decisão e diz a Hakari para encontrar um salva-vidas enquanto ela, Nono, enfrenta esses 3 caras, esperando não acabar na Torre Eiffel. Hakari rejeita sua sugestão, mas Nono tenta argumentar com Hakari, dizendo que, como a nova namorada de Eiju, ela importa menos. Hakari discorda, afirmando que todas as suas namoradas importam para Eiju. E Hakari diz a esses idiotas que eles nunca provarão suas bochechas. Nesse momento, um dos caras ataca, mas Eiju surge do nada para salvar as garotas. Ele oferece suas bochechas masculinas para esses garotos, mas eles não têm interesse em uma luta de espadas. Eles dizem a Eiju para levar sua namorada e deixar a outra garota com eles, mas quando Eiju revela que ambas são suas namoradas, eles se recusam a acreditar. Eles ordenam que Eiju as beije, acreditando que ele não fará isso. Mas sem hesitar, ambas as garotas beijam Eiju, provando para esses patifes que Eiju é de fato o grande papai delas, o que os assusta. As meninas perguntam a Eiju como ele está acordado, e ele conta como Karane viu o que estava acontecendo com elas. E quando ela mencionou isso ao corpo sem vida de Eiju, ele ressuscitou e foi direto salvar as garotas. Eiju elogia Nono por cegar os olhos dos caras e agradece por proteger Hakari. Mas quando ele diz a Nono que ela nunca deve se arriscar desse jeito, Nono fica envergonhada com suas palavras. Então Karane pergunta a ele sobre o paradeiro de Shizuka, e quando Eiju percebe que ela pode ainda estar girando no redemoinho, ele corre para encontrá-la. Enquanto isso, Shizuka está tentando pedir ajuda usando seu telefone, mas quando a bateria acaba, ela percebe que está ferrada. Bem nesse momento, Eiju grita seu nome por todo o parque aquático e Shizuka percebe que não pode usar seu telefone. Embora hesite no início, ela reúne toda a sua coragem para usar sua própria voz e chama por Eiju. Ele ouve seu pedido de ajuda e a encontra, salvando-a do perigo. Enquanto a carrega nos braços, Shizuka fica impressionada com o quão másculo ele é, então ela lhe dá um beijo profundo, fazendo ambos corarem. Quando se juntam aos outros novamente, Eiju decide fazer uma pausa com a Karane enquanto os outros continuam jogando. Ele confronta Karane por mentir sobre estar com frio, afirmando que ela está se sentindo insegura devido ao tamanho dos seus melões em comparação com as bazucas de Hakari e Nono. Quando Karane tenta retrucar, Eiju ordena que ela se levante e ele tira sua parte de cima, revelando seu adorável maiô. Ela começa a bater nele, chamando-o de degenerado pelo que ele acabou de fazer. Mas quando Eiju expressa como ela está incrível, Karane dobra. De repente, Eiju abraça Karane, dizendo para ela sentir as batidas de seu coração. E quando ela percebe a rapidez com que seu coração está batendo, ela sabe que ele está dizendo a verdade quando diz que ela está incrível. Depois de ficar completamente encantada, Karane não consegue resistir e beija os lábios de Eiju, e eles devoram as línguas um do outro. Então, eles retornam para os outros e com o maiô completo à vista, as garotas elogiam os melões de Karane, dizendo que médio é top.
Eles continuam seu passeio juntos, com todas as garotas se revezando com Eijo, se molhando na água de mais de uma maneira. No dia seguinte, as garotas estão apressando Eijo para ir a algum lugar quando passam por um laboratório, e lá, Eijo faz uma conexão com alguém, uma beldade voluptuosa vestindo um jaleco, adicionando outra alma gêmea à coleção. Mais tarde, ele volta lá para encontrar a baixinha corpulenta, mas não a encontra e só vê um químico anão lá. A química, Kusuri, oferece-lhe um pouco de chá em um becker de laboratório e entusiasticamente pede que ele espere por ela enquanto prepara uma droga nova. Quando ela termina de preparar, apresenta a Eijo o remédio ímã humano e explica que a droga faz com que todo o ferro e metal ao redor dele sejam atraídos como se fossem mães solteiras desesperadas. Enquanto ele hesita, Kusuri força-o a engolir e, exatamente como ela disse, objetos de metal começam a grudar nele como se ele fosse um ímã. De repente, ela explica que o oposto polar da bebida vai atrair o bebedor para ele. Então Kusuri a bebe, é atraída para ele e começa a abraçá-lo. No entanto, ela não consegue se afastar devido ao ímã ser muito poderoso, e ela precisa tomar um vazamento. Eijo tenta afastá-la, não querendo experimentar um banho dourado, mas ela o tranquiliza dizendo que está tudo bem, já que está usando uma fralda, e começa a urinar enquanto está grudada nele. Depois que o efeito passa, Kusuri mostra mais de suas drogas para Eijo, enquanto Eijo admira o quão fofa ela é. No entanto, ela sabe disso e revela a ele que o chá que ele bebeu antes contém poções do amor dentro. Isso, Kusuri confessa a ele que o ama e que quer ser a mãe de seus filhos. Ela está confiante de que após dar a poção do amor, ele aceitará. Mas Eijo começa a tentar vomitar a poção do amor na pia. Kusuri começa a chorar, pensando que Eijo odeia a ideia de amar ela, mas Eijo a assegura de que ela está errada e que ele quer amá-la plenamente como ele mesmo e não como um macaco drogado. De repente, Eijo começa a ter espasmos no chão. Kusuri tira o antídoto e tenta dar a ele, mas como seus movimentos tornam difícil para ela, não tem escolha senão fazer respiração boca a boca. Mais tarde, com a poção do amor fora do sistema, Kusuri espera completamente que ele a odeie. Mas para a surpresa dela, Eijo ainda a ama. Ambos ficam corados e ela implora para ele namorá-la, até implorando no chão. De repente, o corpo de Kusuri começa a se transformar. O cabelo dela cresce e seus seios aumentam, transformando-a na garota voluptuosa que Eijo viu antes, o que surpreende ele. Kusuri explica que o antídoto também a afetou, pois sua forma anã anterior foi causada por uma droga que a ajudou a ficar minúscula com melhor visão. Mas com o efeito desaparecido, ela volta à sua forma real, normal, com problemas de visão e mais encorpada. Com um enredo encantador em mente, Eijo aceita seus sentimentos e Kusuri o abraça de felicidade. No dia seguinte, Eijo explica a adição de Kusuri ao seu harém e todos a aceitam, não se surpreendendo mais com as ações de Eijo. Kusuri informa aos outros sobre seu amor por drogas e revela que trouxe drogas para todos os... Ela começa com Karane, apresentando-lhe drogas que aumentariam o tamanho de seus melões, o que confunde Karane sobre como Kusuri sabe que ela está faltando nesse aspecto, e quando Kusuri diz a ela que Eijo contou a ela, Karane coloca Eijo no Boston Crab. No entanto, quando Kusuri diz a Karane que Eijo realmente a vê como esbelta e ama seus melões pequenos, Karane abraça Eijo e pede desculpas profusamente. Então, Kusuri entrega a Hakari o remédio Hot Stuff, e Hakari pensa que essa droga vai fazer suas bochechas e melões crescerem desproporcionalmente para fazer Eijo ficar animado. No entanto, quando ela bebe, começa a suar e suas roupas começam a derreter, e Kusuri explica que é uma droga que derrete roupas para revelar os enredos por baixo. Eijo rapidamente dá seu casaco a Hakari para ela se cobrir, mas quando ela sente o cheiro do suor dele, ela começa a se excitar e agradece a Kusuri pela ajuda. Então, Kusuri dá a Shizuka o remédio de fantasia Shizuka Bumbum, e quando Shizuka o bebe, ela cresce orelhas peludas. Eijo toca nas orelhas muito sensíveis e acaricia como se fosse seu animal de estimação, fazendo com que Shizuka aproveite essa sensação formigante. Depois, Kusuri dá a Nano o remédio de controle de cabelo, que transforma seu cabelo em braços extras para a eficiência. Nano usa o cabelo e levanta Eijo para beijá-lo, mas Kusuri avisa que ela precisa tomar uma nova dose a cada 10 minutos, e que usar demais a deixará careca. Nano expressa que não se importa de ficar careca, e enquanto Eijo diz a ela que a amará careca ou gorda, ele também diz que ama o cabelo dela, o que faz com que Nano queira rejeitar o remédio. Depois eles fazem um piquenique e Kusuri fala sobre como deseja continuar desenvolvendo medicamentos como seus sonhos. Justo então, Kusuri precisa fazer xixi, mas antes de sair, informa às meninas que o chá para Ajo e para elas é diferente. E quando perguntam por quê, ela se recusa a dar a resposta real. Eles discutem sobre qual chá é qual, mas usam a lógica e determinam que o rosa é do Eijo, considerando o quão pequena é a quantidade. Quando Kusuri retorna, ela percebe que eles serviram o chá errado para si mesmos, pois a garrafa azul era destinada ao Eijo, e contém uma droga que fará com que ele queira beijá-la. Eijo diz a Kusuri que não precisa de drogas para beijá-la, e Kusuri pula para beijá-lo.
No entanto, Karane de repente puxa Kusuri para longe e a arremessa. Quando Eijo olha ao redor, ele vê que as garotas se transformaram em super zumbis desesperadas para beijá-lo. Kusuri informa-lhe que precisam do antídoto em 1 hora ou ficarão obcecadas por Eijo, transformadas em monstros beijadores. Que, no fundo, Eijo não se importa de ter. Eles escapam das garotas obcecadas por beijos e Kusuri diz a Eijo que precisam ir ao laboratório para fazer o antídoto. No caminho, as garotas os interceptam e Kusuri procura algo para detê-las e tira ácido do bolso para jogar em seus rostos, mas Eijo rejeita sua ideia maluca. Nesse momento, a vice-presidente aparece, querendo devorar suas línguas, mas Kusuri joga o ácido em seu rosto, fazendo-o aparecer com a minha ex-feia. Enquanto continuam a fuga, as garotas se dividem para prendê-los, com apenas Shizuka atrás deles, então Eijo e Kusuri também se separam. Eijo sente-se confiante de que pode correr mais rápido que Shizuka, mas quando ela se estatelou no chão, ele entra em pânico e a carrega para a enfermaria. Lá, ele coloca um curativo nela, mas percebe seu erro quando Shizuka o beija e se recusa a soltar a língua dele. Enquanto inicialmente ele se diverte, ele se recompõe e, usando um cabide, pendura Shizuka como se fosse roupa. Quando Eijo continua sua fuga, Karane e Hakari o encontram em fuga, e eles trabalham juntos para catapultar as bochechas gordas de Hakari para acertá-lo. Enquanto o prendem, as duas o beijam sem parar, mas quando começam a brigar entre si, Eijo percebe que no fundo elas ainda são as mesmas. Então ele empurra as duas para se beijarem e, para sua surpresa, elas começam a enrolar as línguas uma na outra, proporcionando aos espectadores um excelente material. Ele então corre para o laboratório e Nano está lá esperando por ele. Ele rapidamente se esconde no armário para evitá-la, esperando que Kusuri esteja por perto para entrar no laboratório enquanto Nano está distraída. Mas quando ele olha para dentro, Kusuri também está escondida no armário com ele. Ela começa a chorar, dizendo como é sua culpa, assim como é sua culpa que seus colegas de laboratório foram embora, deixando-a sozinha, e ela promete a Eijo que vai parar de fabricar drogas. Nesse momento, ela tira uma dose de antídoto, e Eijo vê isso como a chance de neutralizar Nano, mas Kusuri faz uma burrice e a bebe. Ele pergunta em pânico o que ela está fazendo, e ela explica que ao se transformar em sua forma de mamãe voluptuosa, Nano não a reconhecerá, dando-lhe a chance de emboscá-la e amarrá-la. No entanto, quando Kusuri começa seu plano, ela acidentalmente se entrega, terminando amarrada. Sem opções, Eijo improvisa e faz Nano persegui-lo como distração. Ele se tranca em uma sala, mas Nano arranca a porta antes de se agachar e beijá-lo sem parar enquanto os créditos estão passando. De repente, Kusuri aparece para lhe dar o antídoto, que a traz de volta ao normal depois que Eijo compra tempo suficiente para ela chegar. Mais tarde, as garotas voltam ao normal, e quando se lembram do que aconteceu, Hakari e Karane fingem não se lembrar de quase terem jogado pedra, papel, tesoura, mas sem os dois primeiros. De repente, Kusuri pede desculpas a elas em lágrimas, dizendo que é culpa dela e que vai parar de cozinhar. Drogas. No entanto, Eijo usa sua habilidade divina, assegura a Kusuri que estará lá para ajudar a resolver todos os seus problemas e diz a ela que uma das razões pelas quais ele a ama é quando a vê fazer o que ama, que é ser Walter White. Todas as garotas concordam com o que Eijo diz, e Kusuri abraça Eijo antes de finalmente beijá-lo. Dias depois, eles vão a um encontro em um parque de flores, e Eijo dá crédito a Hakari por levá-los lá. Nesse momento, um alto-falante do parque anuncia que um evento de arremesso de buquê está prestes a começar, e Hakari explica que é um evento onde quem pegar o buquê de flores vai usar um vestido de noiva e tirar uma foto com seus entes queridos em frente às flores. Na mente dela, Hakari sempre sonhou em usar um vestido de noiva, e assim como ela, todas as meninas estão determinadas a tirar suas fotos com Eijo. No entanto, quando veem que estão competindo contra um grupo musculoso e fedorento de motociclistas liderados por uma Muscle Mommy ainda mais fedida, elas decidem trabalhar juntas. Antes da batalha começar, Eijo cria uma faixa para o time com "Minhas Mamães" escrito nela, e isso dá às meninas uma motivação extra para vencer, tudo por causa do precioso criador de bebês dele. Com Shizuka ao lado acenando a bandeira, a competição começa, e a gangue de motoqueiros compete de forma agressiva, arremessando seus próprios membros nos outros. Competidores. Karane já teve o suficiente, declara-se como um membro do grupo e enfrenta a líder Muscle Mommy deles. De repente, no céu, Shizuka está flutuando com o banner como seu paraquedas depois de ser levada pelo vento. E quando ela se aproxima do banner, ela agarra-o com o braço, mas sua ação a leva a cair no chão. A equipe entra em pânico sem saber o que fazer, mas quando as garotas tentam pegá-la, Shizuka quica em seus almofadões de leite e Eijo a segura antes que ela caia no chão. Com o buquê na mão, eles vencem a competição, mas é hora de decidir quem será fotografado com Eijo. E Hakari já tem um plano. Ela apresenta um jogo de pegar um bastão, mas já plantou um bastão especial que garante a ela ganhar.
Para evitar suspeitas, ela pede para Nano tirar a primeira vara, mas quando ela sugere que todas peguem uma vara juntas, Hakari percebe que seu plano é falho. No entanto, ela ainda acaba com a vara vencedora e comemora como louca. De repente, Kusuri chora por não ter vencido, e quando Hakari vê suas lágrimas, percebe que é melhor que a pessoa que tire a foto seja alguém que vá valorizar o momento para sempre, o que não seria ela. Ela oferece a vitória para Kusuri, mas ela recusa a oferta de Hakari, pois também quer ver Hakari feliz. Então, Hakari sugere que todas participem da sua foto, mas ao contrário dos outros, apenas Hakari pode usar o vestido de noiva, que é um sonho realizado para ela. Ela agradece a Eijo por realizar seu sonho e por tudo que ele lhe deu, mas de repente faz um pedido, que é para ele terminar com ela. Depois, Hakari sai logo após a sessão de fotos, deixando os outros sem saber o que está acontecendo. E quando Eijo não consegue chamá-la, ele usa as fotos cremosas que Hakari lhe enviou para descobrir o endereço dela. Quando Eijo vai à casa de Hakari, ele se surpreende ao ver como ela é rica. E quando ela o vê, Hakari manda ele se esconder da segurança. Hakari liga para ele de um número desconhecido, e enquanto Eijo expressa como a ama, ela diz a Eijo que o odeia. No entanto, Eijo pede para ela não mentir e falar a verdade, e ela informa que sua mãe rigorosa descobriu e que está planejando mandar Hakari para outra escola. De repente, a mãe de Hakari a pega no telefone, e a mãe ameaça Eijo para se afastar ou ela dará o Willy dele aos cães. Ela ameaça Hakari que se não parar de se encontrar com Eijo, ela o enviará para um Isekai. E Hakari implora a mãe para não fazer isso. Enquanto isso, Eijo se sente desesperado por não ter nenhum recurso para fazer qualquer coisa, mas ao começar a lembrar de seus momentos com Hakari, ele percebe que precisa fazer o que é necessário. Então ele informa os outros sobre toda a situação e lhes conta sobre seu plano de tirar Hikari para que possam fugir da cidade. Eijo implora ao seu harém para esperar eles voltarem, mas Karane discorda fortemente da sua ideia. Ela expressa o desejo de ajudá-lo e os outros seguem. Terno, querendo ajudá-lo a tirar Hikari. Quando chegam à mansão de Hikari, Eijo joga uma bola de borracha para chamar a atenção de Hikari, mas erra e eles não conseguem encontrar a bola. Nesse momento, a encontram nas patas do gato da mansão e ao tentarem recuperá-la, a segurança aparece para verificar o barulho. Mas eles conseguem se esconder, fazendo-o pensar que é o gato que está fazendo o barulho. Com a casa tendo um gato, Nano suspeita que eles têm uma portinha para animais, mas quando a encontram, veem que é pequena demais. No entanto, Nano pega algumas pedrinhas do jardim e as usa para abrir a fechadura como se fosse uma ladra profissional. No entanto, Eijo vê o corte no dedo dela causado pela pedra e faz um curativo, mas Nano garante a eles que está bem e que está disposta a fazer isso para salvar Hikari. Quando eles entram furtivamente na casa, um cão de guarda aparece e eles rapidamente correm para fora. Mas quando procuram por Shizuka, ela ainda está lá dentro, paralisada de medo do cão. Eijo entra em pânico, mas Nano o acalma, e tem uma teoria. Quando o cachorro se aproxima de Shizuka, ele não a ataca, e Nano explica que a falta de trama protetora de Shizuka faz com que o cachorro queira protegê-la. Então Kushiro tira uma droga e explica que é para fazer o cão dormir. No entanto, quando ela joga para Shizuka usar, ela interpreta literalmente e bebe ela mesma, fazendo com que adormeça. Contudo, o cão a lambe uma vez e adormece também, abrindo espaço para o grupo. Então eles enfrentam um corredor, e por causa do gato, ele ativa o alarme laser. Mas quando a segurança verifica, eles acham que é o gato novamente, enquanto o grupo consegue se esconder. Ajudada pelos deuses do enredo, Kushiro tira uma droga infravermelha de um envelope que faz os olhos serem capazes de verem infravermelho. Karane percebe o envelope e entende que o medicamento era para ser enviado ao laboratório dos sonhos de Kushiro, localizado na Inglaterra. Mas Kushiro lhe diz que está disposta a sacrificar seu sonho para salvar Hikari. Depois de tomar a droga, Eijo vê o laser acima deles usando sua visão infravermelha. Mas como o corredor é muito alto e largo como a caverna desleixada da sua mãe, eles precisam de 2 pessoas para passar pelos lasers. Com Karane sendo a mais forte entre eles, ela forma uma ponte humana com Eijo e eles escalam até o lustre do corredor. Durante isso, a camisa de Karane se abre e enquanto Eijo não sabe o que está acontecendo, Karane não pode evitar fazer sons de felicidade enquanto o pênis de Eijo está perto dela. Rosto. Depois de chegarem do outro lado, Eijo ordena que o resto volte para fora, assegurando-lhes que eles vão buscar Hikari. Então, quando vão para o quarto da Hikari, encontram-na em lágrimas sobre suas fotos juntos, mas o alarme é acionado. A segurança os cerca e os leva para enfrentar a mãe, Hahari. Sem muita escolha, Eijo tenta pedir a bênção de Hahari, mas ela rejeita este fracote para estar com sua filha.
Hahari conta a ele a história de como engravidou o jovem por inseminação artificial da pessoa que amava, que adoeceu. Quando essa pessoa morre, ela fica sozinha para criar sua filha, e não quer que Hikari passe pela mesma desilusão que ela enfrentou. De repente, Eijo chora ao ouvir a história triste de Hahari e pode entender por que ela não quer que Hikari se machuque. Neste momento, as lágrimas fazem os olhos de Eijo voltarem ao normal, e quando ele faz contato visual com Hahari, eles criam uma conexão de alma gêmea. Para Hahari, faz anos desde que experimentou um macho alfa, e com Eijo na sua frente, ela implora que ele a satisfaça ao invés de sua filha. O quê? Karani não entende que tipo de besteira está acontecendo, vendo Eijo paquerando essa velha sedenta. Hahari recoloca sua expressão dura e Eijo diz a ela que ainda não vai desistir. Mas quando Hahari não acredita nele, ela traz uma cadeira de detector de mentiras e explica que o dispositivo está ali para testar se ele realmente ama Hikari com todo o seu coração. Eijo questiona a honestidade da cadeira, então eles colocam Karani para testá-la e ver se funciona corretamente. Hahari começa perguntando a Karani sobre o tamanho de seu busto, o que a irrita, mas quando ela afirma que tem pudins, a cadeira considera isso uma mentira, forçando Karani a responder que tem tábuas como melões antes que a cadeira reconheça o que ela diz como verdade. Então Hahari pergunta a Karani se ela ama Eijo, e enquanto ela diz que sim, a máquina declara isso como uma mentira, fazendo Eijo perder pontos toda vez que a cadeira afirma que Karani não o ama. No entanto, é preciso que Karani derrame seu coração completamente para Eijo para que a cadeira reconheça sua verdade. E isso ressuscita Eijo de quase encontrar Eren. Então é a vez de Eijo, e ele declara como ama Karani, o que a cadeira considera como verdade. Hahari então pergunta a ele sobre Hikari, e com toda a sua alma, ele declara como ele verdadeiramente ama Hikari, o que a cadeira considera como a verdade completa. De repente, uma empregada entra em pânico, relatando que Hikari está prestes a pular da janela. Karani rapidamente toma Hikari como refém, declarando que vai torcer o pescoço dela. Karani diz a Eijo para salvar Hikari, afirmando que se ele fugir com ela e os outros ficarão bem e esperarão por eles, não importa quanto tempo. Quando Eijo sai, Hahari fica zangada, dizendo como vai mostrar a Karani como é o amor de mãe. No entanto, Karani ri da declaração dela depois de ver como Hahari ignorou os sentimentos da própria filha e a fez chorar. Enquanto isso, Hikari está na janela com segurança ao redor, pronta para pular quando Eijo aparece. Hikari diz a ele que sua mãe perseguirá sua vida para sempre, por isso quer dar uma cambalhota para que possa encontrar Ace. No entanto, Eijo diz a ela que uma vida sem ela é uma vida que não vale a pena viver e começa a chorar, dizendo como a ama e quer que ela esteja com ele para sempre. Hikari se acalma e concorda em ser dele para sempre, mas quando olha para baixo, sua adrenalina desaparece e percebe o quanto está assustada. De repente, ela escorrega, e enquanto Hahari e Karani chegam para ver o que está acontecendo, Eijo se lança em direção a Hikari, manobra durante a queda e aterrissa na piscina para salvá-los de ir a um Isekai. Os outros rapidamente os salvam e depois de sair da água, Eijo abraça Hikari. Nesse momento, Karani dá um tapa em Hikari chamando-a de idiota, e elas choram juntas. Hahari pergunta a Eijo por que ele pulou com Hikari sabendo que poderia morrer, e ele a impressiona, dizendo que está disposto a morrer por suas baby mamas. A mãe se inclina pedindo a Eijo para cuidar de sua filha, mas Eijo vai além e diz a Hikari e a mãe dela que as amará para um double pumper, mãe e filha. Mais tarde, as garotas tomam um banho quente juntas. Mas porque as garotas começam a brincar com os melões uma da outra, Karani fica insegura e sai mais cedo. Ela encontra Eijo no quarto, e quando ele fica envergonhado ao ver sua barriga exposta, ela percebe que ele sentiu sua barriga quando passaram pelos lasers. Ela se coloca em cima dele e, como vingança, esfrega-se em sua barriga. Mas para Eijo, ele vê isso como uma vitória absoluta. De repente, Kuzuri entra e eles rapidamente fingem que estão trabalhando. Então, depois Hahari leva as garotas para verem sua coleção de pijamas, já que ela é uma pessoa que ama coisas fofas, e quando as garotas mostram a fofura dos pijamas, Eijo e Hahari começam a surtar. A mãe não aguenta tanta fofura e Eijo a acompanha para pegar água, mas no caminho, Hahari não aguenta mais e implora para Eijo ir ao quarto dela para ele cuidar da sua gatinha. Eles se envolvem, se esfregando e movimentando enquanto as meninas estão jogando cartas. No entanto, quando ouvem os barulhos felizes e altos de Hahari, tentam rapidamente pará-los, mas para sua surpresa descobrem que Hahari está vestindo Eijo de mulher para sua própria diversão e as garotas aprovam. Sentindo-se envergonhado, Eijo desmaia, e enquanto todos entram em pânico, Hahari tem um plano envolvendo Nono. Momentos depois, Hahari traz Nono que agora parece um príncipe, o que faz as garotas quererem aplaudir, e para ajudar Eijo, ela lhe dá um beijo que o ressuscita. Eijo se recusa a continuar com essa besteira, então ele vai tomar um banho. No entanto, tanto Hakari quanto sua mãe têm um plano para espiar ele,
E quando os outros ouvem sobre o plano delas para ver a vara grossa de Eiju, todos entram no plano, exceto Shizuka, que está procurando proteger a pureza de Eiju. Então, eles a enrolam e a fazem de sushi para impedi-la de interferir. Enquanto isso, Eiju está tomando banho tranquilamente quando Kusuri tenta espiar pela janela, mas quando ele a vê, pensa que é um fantasma e começa a surtar de medo. No entanto, quando ele olha de volta, Kusuri desapareceu, mas quando ele desvia o olhar, um fantasma de verdade aparece, perseguindo-o. Enquanto isso, Shizuka, ainda em forma de rolo de sushi, imagina onde Eiju e os outros são punidos por espiar, falando e sendo um esquisito, o que resulta em Shizuka perdendo todos. Ela se recusa a ter esse futuro, e quando não consegue sair do sushi, ela abraça o sushi e começa a rolar para pará-lo. De volta com as garotas, elas entram no sótão para espiar Eiju de cima, mas enquanto estão lá, o gato passa por elas, o que as assusta, pois todas acham que é um rato. Enquanto gritam e entram em pânico, Eiju se assusta abaixo delas, pensando que são fantasmas se aplaudindo. Na escada, Shizuka está pronta para descer e salvar o dia, quando o cachorro a assusta, fazendo-a cair e rodar até o banheiro. Eiju fica assustado ao vê-la, pensando que ela é um fantasma, mas quando ele percebe que é Shizuka, sua toalha cai, traumatizando Shizuka com a visão de seu enorme Dingaling. Quando Eiju a carrega para fora, ele encontra os outros, e enquanto tentam mentir, Karan acidentalmente revela que estão prestes a espiar o seu Ding-Dong, o que faz com que Eiju os repreenda. Depois, enquanto jogam cartas, Hahari se lembra de algo e sai. Quando Eiju a procura, ele a encontra rezando para o pai de Hikari. Ele se junta a ela na oração e pergunta por que ela escolheu permanecer solteira. Hahari expressa quanta culpa sente por se apaixonar por outro homem quando seu homem anterior está agora com Ace. Mas Eiju a abraça e assegura que há espaço suficiente para 2 pessoas em seu coração. Ela o abraça, dizendo que o ama, mas ela quer mais e pede que ele a beije, já que seu primeiro amor nunca chegou a beijá-la. Quando ela duvida de si mesma, Eiju a puxa para um beijo, o que a faz chorar de alegria. Naquela noite, enquanto todos estão dormindo, Hikari se move para perto de Eiju, mas Karana está acordada, pronta para impedi-los de bater palmas. No entanto, acontece que Hikari só quer dormir ao lado dele após quase tê-lo perdido. E quando eles se beijam, Karane a deixa continuar. Mais tarde naquela noite, Eiju acorda com as 2 garotas se beijando, então ele decide passear pela casa e encontra o fantasma do pai de Hikari. Ele tenta assustar Eiju por ter levado suas garotas, mas Eiju não se assusta nem um pouco e apenas vê o pai como alguém precioso para Hikari e sua mãe. O pai se torna gentil sem suas preocupações, e quando ele dá sua bênção a Eiju, eles prometem cuidar das 2 meninas juntos. No entanto, ele começa a brilhar intensamente, já que seus arrependimentos se foram. Ele está sendo chamado para um Isekai, e apesar de Eiju implorar para que ele fique, o pai vai embora. Eiju acorda de manhã como se fosse um sonho, mas sabe que o que viu era verdade. Em seguida, o grupo sai de casa para ir à escola, mas quando chegam à escola, Hahari já está lá como a nova diretora depois de comprar a escola inteira apenas para estar mais perto de Eiju. Enquanto isso, Eiju está na mansão querendo encontrar Hahari, mas quando ele recebe a informação de que Hahari está na escola, ele começa a correr até todos os seus bebês. Mamães, já faz 3 meses desde que Eiju começou a namorar Hikari e Karane, e desde então, Hikari informa suas outras namoradas como está preocupada que a fase de lua de mel possa ter acabado e que o relacionamento se torne tedioso. Para evitar que isso aconteça, Hikari pediu a Kusuri para fazer uma poção especial que os reviveria do ressecamento. Mas quando Kusuri ativa a poção, percebe que cometeu um erro e ela explode por toda a parte. Quando Eiju chega a elas, ele pergunta o que aconteceu e para sua surpresa, devido à poção de Kusuri, as garotas trocaram de corpos. Isso faz com que toda a animação receba um impulso, e com meteoros súbitos voando, eles percebem que é exatamente como Your Name. Enquanto as garotas estão em pânico, Eiju diz a elas que precisam descobrir quem é quem. Hahari, que está no corpo de Nano, tenta tirar vantagem usando o corpo de Nano para ser aplaudida, mas só pelo jeito dela, Eiju rapidamente sabe que é Hahari. Kusuri tenta disfarçar no corpo de Hahari, mas pela sua personalidade e pela bexiga pequena, Eiju sabe que é Kusuri. Quando Eiju olha para o corpo de Kusuri, ele percebe que é Hahari pela maneira como ela se comporta como as mães atraentes locais. No entanto, quando ele observa o corpo de Hahari, vê-a brincando com seus enredos e percebe que é Karane, que normalmente tem o tronco de papelão. Ele vai olhar para o corpo de Karane, e quando ela simplesmente fica parada com um sorriso puro, ele percebe que é Shizuka por ela não estar falando e precisar do telefone, que Nano, no corpo de Shizuka, entrega para corpo. Eles pensam no que podem fazer para reverter a poção, e Hahari, que está no corpo de Kusuri, sugere que eles beijem Eiju como um príncipe que pode reverter feitiços.
Ela vai até ele primeiro, encantando-o com sua aura madura dentro de seu corpo fofo, o que quase faz Eiju perder a cabeça. E quando ela o beija, faz com que sua alma saia de seu corpo. Eles percebem que beijar funciona, e para o bem da eficiência, Nano, no corpo de Shizuka, ativa sua fonte interna, e quando ela beija Eiju, sua alma voa enquanto Eiju quase fica sem energia. No corpo da Karane, Shizuka timidamente pede um beijo, quase fazendo Eiju morrer de tanta fofura. Mas ele se controla e a beija, fazendo sua alma voar. Enquanto isso, Karane, que está no corpo sedutor de Hahari, finge estar difícil de conquistar, mas quando Eiju usa seu jeito carinhoso, Karane cede e o beija, o que faz sua alma voar. Isso deixa apenas Eiju e Hikari no corpo de Nano. E ela o abraça por trás, querendo brincar com o joystick dele enquanto os outros estão AFK. Mas eles se contentam com um beijo, o que faz a alma de Hikari se juntar às outras. Momentos depois, todas as almas que estavam voando entram de volta em seus corpos. Embora não estivesse planejado, Hikari se sente feliz por todos terem trocado de corpos, o que resultou em um beijo. Mas quando Eiju expressa como prefere elas em seus corpos habituais, todas elas se rendem e imploram por mais beijos. No dia seguinte, Eiju está comprando alguma comida para si e ao alcançar um sanduíche de ovo, toca na mão de alguém. Mas quando a olha, percebe que sua alma está entrelaçada com a dela, tornando-a sua alma gêmea. Ele tenta ser amigável com ela, mas ela diz para ele engasgar com um dos dedos de Sukuna. No entanto, quando ela tenta comprar comida para si mesma, percebe que esqueceu a carteira, então ela se afasta em silêncio. Com o estômago roncando, ela se senta sozinha em um banco e quando Eiju tenta compartilhar sua comida com ela, ela fica hostil, suspeitando que ele seja um esquisito. Mas quando o estômago dela ronca novamente, ela fica envergonhada e não tem escolha a não ser aceitar a oferta dele. Ela tira o moletom e o fone de ouvido antes de rezar pela comida, o que surpreende Eiju ao ver que ela tem boas maneiras. Quando ela dá a primeira mordida, ela exclama sobre o quão saboroso é e começa a comer feliz. Eiju pergunta se ela realmente gosta e ela deseja comer ovos com torradas depois de ouvir seus colegas de classe falarem sobre isso em um programa de TV. A garota explica que queima calorias muito rápido, então fica faminta e irritada facilmente, o que seria ainda pior se sentir desejo por algo. Ela acrescenta que seus desejos são tão intensos que precisa do moletom e do fone de ouvido para impedir seus sentidos de desejarem algo. Quando ela termina a comida, Eiju tenta saber o nome dela, e para sua surpresa, ela o chama de esquisito antes de ir embora. Mas enquanto se afasta, fica frustrada consigo mesma pela rapidez com que seu coração está batendo. No dia seguinte, a garota caminha rapidamente entre os alunos para conseguir um sanduíche de katsu que viu na TV no outro dia. Mas quando chega à cafeteria, está esgotado, o que a frustra. Nesse momento, Eiju aparece e, ao perceber o problema dela, sugere que ela experimente outros sanduíches. Mas a garota furiosamente diz a ele que não são a mesma coisa. Ela tenta ir embora para a loja de conveniência e quando Eiju tenta ajudá-la, ela o afasta com raiva, dizendo para deixá-la em paz. Mas quando vê o quão chocado ele está, ela foge. Então, após não conseguir o sanduíche, ela volta faminta e zangada consigo mesma, perguntando-se por que ela é uma menina tão irritadiça que afasta as pessoas, até mesmo o Eiju que a tratou bem. Quando ela volta para a escola, Eiju está lá para recebê-la e a leva para a aula de culinária. Para sua surpresa, ela é recebida com um sanduíche katsu e quando dá uma mordida, fica extasiada com o quão saboroso é. Ela pergunta como ele conseguiu e quando Eiju revela que ele mesmo cozinhou, ela vê os ferimentos nas mãos dele e pergunta por que ele é tão gentil com ela. Eiju ajusta as calças e conquista o coração dela, dizendo que acha encantador quando ela aproveita tanto a comida e que não há melhor maneira de apreciar a comida do que compartilhá-la com alguém. Dobra-a completamente, fazendo-a apaixonar-se por ele, e ela pede-lhe para continuar a comer com ela como seu namorado. Ele aceita alegremente a oferta e ela se apresenta como Kurumi. Então Eiju apresenta Kurumi ao resto de suas amantes como sua mais nova amante que come mais do que o Luffy Re-Cat Watchers, e sem hesitar Kurumi declara guerra ao resto delas, dizendo que só quer se aproximar de Eiju. Nano concorda com a declaração dela, dizendo que as namoradas não precisam agir de forma civil umas com as outras. Mas enquanto as garotas ficam magoadas com o que ela diz, ela também lhes conta que sai com elas porque as ama. Eles todas a abraçam, e Eiju aproveita a oportunidade para informá-la sobre um festival de luta de comida, onde o vencedor ganha um gelato especial. Ele sugere que formem uma equipe, mas enquanto Kurumi quer o gelato, ela se recusa a formar uma equipe. No entanto, quando eles apontam que é um jogo em equipe, ela não tem escolha a não ser concordar, e eles fazem planos para ir juntos. No dia seguinte, eles chegam ao festival de comida juntos, onde a anfitriã cumprimenta os competidores com suas tramas cremosas, para lembrar vocês, degenerados, que a animação é muito melhor do que Blue Lock. Eiju acredita que levar Kurumi lá com os outros pode ajudá-la a lidar com as pessoas, e ele pretende fazer disso seu objetivo.
Em seguida, o apresentador anuncia que a rodada qualificatória será comer arroz. Mas embora forneçam a eles acompanhamentos, apenas ao comer arroz eles ganharão pontos para se qualificar. Kurumi declara que vai competir em todas as rodadas, afirmando que pode fazer isso sozinha. E quando Karane está prestes a repreendê-la, Eijo se coloca entre elas e percebe que precisa ir devagar ao ajudar Kurumi a se aproximar dos outros. Então, a rodada começa, e quando Eijo vê que Kurumi está salivando por costeletas de porco, para surpresa de todos, ele traz algumas para ela, mesmo sabendo que isso não dará pontos a ela. Isso confunde os outros competidores sobre por que Kurumi está comendo acompanhamentos, e Karane expressa que é uma má ideia. Mas quando ela olha para Kurumi, que está aproveitando muito sua comida, isso a faz querer comer também. Eijo revela que esse é o plano o tempo todo, onde fazer Kurumi comer os acompanhamentos também fará os outros competidores quererem comer acompanhamentos. Mas ao contrário deles, Kurumi consegue comer mais devido ao seu metabolismo. Enquanto isso, Eijo está comendo apenas arroz. E enquanto as garotas estão preocupadas com ele comer demais, ele as conquista, dizendo que comer o arroz que elas pegaram para ele só o tornará mais apetitoso. Com Eijo e Kurumi comendo como monstros, os outros competidores não conseguem competir, e quando o tempo acaba, eles se qualificam enquanto os outros não. Então, o apresentador anuncia as classificações onde Eijo e seu harém estão em terceiro, enquanto Team Guerrilla está em segundo, e o Food Fighting Yokozuna está em primeiro, mesmo competindo sozinho. Depois de se classificarem, o apresentador anuncia a próxima rodada, que é beber chá de bolhas, e embora Eijo não consiga fazê-lo, Kurumi declara-se pronta para isso, pois acredita que pode vencer tudo sozinha, e que nenhuma das garotas é capaz de ajudá-la. Quando a rodada começa, Kurumi e as outras começam bem, mas depois de vários copos de bubble tea, elas têm dificuldade devido à mastigação necessária ao beber. No entanto, quando olham para Shizuka, veem que ela está mastigando tranquilamente sem dificuldade, e enquanto se perguntam como ela está conseguindo, Eijo percebe que ela tem bochechas pequenas. Demora mais tempo para ela mastigar a mesma quantidade de comida do que os outros. Mas todos percebem que durante toda a vida ela tem feito isso, o que treinou sua mandíbula para mastigar bubble tea por muito tempo, tornando essa competidora perfeita, como um esquilo que mastiga suas nozes. Isso resulta no tempo deles ficando em segundo lugar. E na próxima rodada, eles têm sushi, e enquanto Kurumi compete novamente, Nano se junta a ela. Ao contrário dos outros, Nano consegue acompanhar, pois ela não mastiga o sushi para engolir eficientemente. Mas quando ela chega ao último sushi, ela tem dificuldade para terminá-lo devido a comer demais. Não lhe resta escolha a não ser empurrá-lo para baixo, e Nano faz isso subindo em algum lugar alto para se assustar devido ao seu medo de altura. Ela consegue comê-lo, e quando não consegue descer, Eijo a carrega enquanto ela dá pontos para a equipe. A batalha continua com Karane e Kusuri vencendo a disputa de comida picante e a dupla de mãe e filha vencendo a de comer bolo. Batalha. Eijo acaricia e elogia seus amantes pelo grande esforço, e quando a equipe gorila lhes pergunta como conseguem competir, Eijo diz que é o poder do amor. Então, na última rodada, deixa Kurumi como a única competidora de sua equipe enquanto Eijo e o resto estão a um passo da morte. Ela compete contra o Yokozuna e a equipe gorila, e no meio disso, os membros da equipe gorila mostram apoio à líder, ajudando-a a comer. Mas, enquanto estão motivados a vencer, acabam na traseira de uma ambulância. Torna-se uma batalha entre Kurumi e o Yokozuna, mas, sem que ninguém saiba, o Yokozuna está trapaceando, pois por dentro ele é um fracote que usa um tanque para conter toda a comida. À medida que a competição avança, Kurumi começa a ter dificuldades para comer, enquanto o Yokozuna passa por ela facilmente, trapaceando. Mas isso faz Kurumi perceber como errou ao não confiar nos outros nas rodadas anteriores, para que possa competir na última. Enquanto ela chora de arrependimento, os outros aparecem para ajudá-la a vencer. E quando ela pergunta por quê, eles dizem que a veem como uma amiga depois de tudo que passaram na competição, o que mostra como é poderoso o poder do amor deles. Isso dá a Kurumi a motivação para continuar, e em seus últimos esforços, o Yokozuna começa a ter dificuldade quando seu tanque começa a encher, o que o obriga a comer a comida de verdade. Depois de dezenas de tigelas, restam apenas o Yokozuna e Kurumi um contra o outro. Mas antes de chegarem ao último barco, Eijo sussurra no ouvido de Kurumi pedindo-lhe para alimentá-lo. Ela inicialmente recusa, mas quando faz o que ele pede, Eijo consegue comer, dando a vitória ao time deles. Depois, o time comemora comendo o tão aguardado gelato, e quando Kurumi pede desculpas aos outros por ter sido rude com eles, todos compartilham seu gelato com ela, mostrando que a perdoaram. Mais tarde, Kurumi agradece a Eijo por ajudá-la a se aproximar dos outros, mas aproveita a oportunidade para provar o que mais quer provar, que é Eijo, e faz isso ao beijá-lo. No passado, Hahari era alguém que Hakari via como elegante, mas no presente ela está longe disso. Hahari traz algumas roupas de bebê para eles e informa que Kusuri fez uma poção que os transforma de volta em bebês, mas ela também tem um antídoto para isso.
Hahari implora para que eles experimentem, assim ela pode brincar de mamãe com eles, mas isso irrita Hakari, e ela diz a ela como é embaraçoso como filha ver sua mãe assim. Hakari pede desculpas a Hahari, e garante a ela que a colocará como sua mãe acima de tudo. Querendo aliviar o clima, Kusuri vê um gato e estupidamente lança uma das poções para o gato pegar, mas ela acaba quebrando e se espalhando por todo lado. Quando a poeira abaixa, além de Eiju e Hakari, todas as garotas se transformaram em bebês. Quando olham para eles, veem como são fofos de verdade e como isso os faz parecer pais. No entanto, as coisas mudam quando Shizuka fica assustada ao ver o Eiju e quer fugir, enquanto Kurumi fica com fome e quer beber leite dos melões da Hakari. Fica pior quando Nano tenta escapar e fura os olhos do Eiju, enquanto Kusuri tenta brincar com sua poção. Enquanto isso, Karane se junta a Kurumi para beber leite, mas isso faz com que elas briguem sobre quem toma mais leite. No entanto, quando Hakari tenta repreendê-las, elas começam a chorar alto, e apesar da tentativa de Hakari de acalmá-las, elas continuam chorando. Nesse momento, Hahari sobe em suas costas e começa a puxar seu cabelo, mas para sua surpresa, ela dá tapinhas na cabeça de Hakari para acalmá-la. Isso faz com que Hakari perca o foco e deixe cair os bebês. Mas antes que Karane e Kurumi caiam de cabeça, Eiju os pega enquanto desliza o rosto no chão. Quando ele olha para cima, os dois bebês riem dele, seguidos pelos outros bebês que acham divertido. Isso dá a Eiju uma ideia, e ele continua deslizando o rosto no chão pela próxima hora. Então, de tanto rir, os bebês adormecem enquanto o Eiju está coberto de ketchup. Isso faz Hakari perceber o quanto é difícil criar um filho. Mas enquanto ela acredita que é um fardo para sua mãe, Eiju informa a ela que Hahari uma vez lhe disse que via Hakari como a luz de sua vida. Naquele momento, Hakari se lembra de como, toda vez que ela interagia com sua mãe, Hahari sempre a tratava com amor. Quando todos voltam ao normal, Hakari pede desculpas à mãe pelo que disse antes, e lembrando como Hahari sempre agia de forma fria no passado, ela apoia sua mãe em sua fase mais feliz na vida, onde está apaixonada por Eiju. Hahari se sente tocada pelo que sua filha diz e a conforta. No dia seguinte, o grupo está aproveitando seu piquenique quando começam a notar como os olhos de todos são bonitos. Hahari lhes diz que sua empregada pessoal, Meido, também tem o par de olhos mais bonitos. Shizuka pergunta a Hahari, de que cor são eles? E para sua surpresa, Hahari lhes diz que é um arco-íris. Isso deixa todos curiosos para ver. Mas como empregada, Meido explica que deve sempre sorrir com os olhos fechados como parte de sua etiqueta. No entanto, quando tenta abrir as pálpebras, ela não consegue devido aos músculos faciais estarem acostumados com essa posição. Mesmo usando as mãos, ela não consegue abrir suas próprias pálpebras, o que preocupa os outros. De repente, Shizuka tem uma ideia e tenta assustar Meido como uma tática, mas embora sua tentativa fofa e patética seja inútil, ela dá ideias aos outros. Nano se aproxima de Meido com um estilete, querendo esfaqueá-la, mas quando faz isso, Meido ainda não abre os olhos. Nano revela que retraiu o estilete antes de esfaqueá-la, mas traumatiza tanto a todos que Shizuka começa a chorar. Nano se sente mal pelo que fez, mas Eiju as abraça, dizendo que elas não têm culpa. Kurumi tenta seu próprio método dando comida deliciosa para Meido, mas quando seus olhos não saltam depois de comê-la, ela percebe que ela é a única porca gorda que se empolga depois de comer algo. Hakari pergunta diretamente o que a faz tão feliz que seus olhos se abrirão bem, e quando ela revela que se sente feliz quando Hahari está feliz, isso dá uma ideia a Hakari. Ela empurra Karane em direção a Hahari, dizendo como Karane deve ficar confortável com Hahari. E enquanto ela hesita no começo, Karane cede depois de sentir como Hakari é semelhante à sua filha. Antes de se beijarem, Hakari lança Karane para longe, deixando Hahari frustrada por não conseguir beijar Karane. Mas Shizuka e Kusuri rapidamente a abraçam, o que faz Hahari feliz. Mesmo com Hahari feliz, Mito ainda não abre os olhos o suficiente para os outros verem, mas Eiju sente que precisa fazer algo a respeito. Ele sugere que eles a façam rir tanto que abra os olhos, então ele conta uma piada para ela. Eiju informa Mito sobre o que aconteceu no dia anterior, quando ele estava conversando com Kushiroi sobre uma poção que faria Didi se afastar deles, e enquanto Mito acha a história dele engraçada, Eiju adiciona o desfecho. Ele revela que foi na verdade Hahari quem queria obter a poção repelente de Didi, e isso faz Mito rir tanto que seus olhos arco-íris podem ser vistos. Mas naquele momento, sua alma se entrelaça com a de Eiju e ele percebe que ela é mais uma de suas almas gêmeas. Hahari percebe que Mito se apaixonou por Eiju, e em vez de se opor, todos a apoiam em se juntar ao harém deles. Enquanto Mito tenta negar seus sentimentos, Hahari a incentiva a aceitá-los e Mito segue sua orientação e pede para namorar Eiju.
dela, o que Ijo tem que aceitar. Na manhã seguinte, após o incentivo de Hahari, Mito busca Ijo na casa dele para ir a um encontro. Ijo começa perguntando o que Mito ama para que possam sair em um encontro lá, e quando ela diz que ama Hahari, ela dirige até ela. Casa. Ijo rapidamente a impede e pergunta o que mais ela ama, e quando ela lhe diz que o ama, ela quase volta para a casa dele, mas ele lhe diz para parar e a leva para o parque. Ijo tenta perguntar o que ela gosta de comer, mas ela persistentemente transforma a pergunta em querer servi-lo. Em vez disso, Ijo tem uma ideia e diz para ela cozinhar algo em menos de 1 minuto, pensando que ela não vai conseguir. Mas para sua surpresa, Mito tira uma marmita que admite ter feito para ele antes de saírem para o encontro, o que deixa Ashua completamente sem reação. Ele come feliz, e depois que termina, Mito lhe pede um favor, que é para ele lhe dar ordens para que ela possa servi-lo. Enquanto qualquer degenerado como vocês, espectadores, pediria para ela engasgar com algo, Ijo, por outro lado, age como um Chad e simplesmente pede para ela lhe entregar um galho de Sakura. Quando ela entrega, Ijo percebe que ela é como um cachorro brincando de buscar. Então, para inverter a situação, ele pede que ela jogue o galho. Ele devolve para ela, querendo que ela não seja como um cachorro, mas ela expressa como está infeliz por não poder servi-lo. Ele pergunta por que ela quer servir, e Mito diz a ele que a vida dele não vale nada e que o propósito de vida dela é apenas servir ao seu mestre. Depois de ouvir isso, Ijo concorda em dar-lhe uma ordem e, enquanto ela fica inicialmente empolgada, para seu choque, Ijo diz a ela que ela tem que ser inútil para ele. Então eles continuam o encontro, mas tudo que Mito faz, desde sentar-se adoravelmente até levantar-se, é considerado útil para Ijo. Então ela decide voltar para casa dirigindo, o que confunde Hahari e Hakari. Nesse momento, Ijo liga para Hahari e pede para falar com Mito. E quando Mito atende o telefone, Ijo diz a ela que ainda pode imaginar o que ela está fazendo, o que a torna útil. Depois de voltar ao encontro, Ijo repreende-a por não seguir sua ordem e ainda ser útil. Mito percebe que a única maneira de cumprir sua ordem é acabando com sua vida, e Ijo diz a ela que está correta e que está servindo apenas por existir. Ijo expressa a Mito que só por ser ela mesma, ela é valiosa, e isso faz Mito lembrar como Hahari uma vez a salvou da morte, mas enquanto ela pensava que sua vida era inútil, Hahari a assegura que um dia ela veria quão preciosa sua vida é. Ijo diz a ela que para alguém que a ama, basta que ela seja ela mesma, e quando ele pede que ela seja sua amante, ela aceita alegremente a ordem de ser sua amante. Mais tarde, Ijo anuncia aos outros o mais novo membro de seu harém de amantes, e Hahari celebra fazendo as meninas vestirem trajes de empregada. Mas enquanto Karane inicialmente se recusa a usá-los, ela cede depois que Ijo diz que quer vê-la em um traje de empregada. Depois de vestirem os trajes, Mito fala sobre como as empregadas não podem se sujar de jeito nenhum, mas isso dá uma ideia a Hahari. Ela sugere uma batalha de pistolas de água, onde o último a se molhar vence, e quando acrescenta que o vencedor ganha um beijo de Ijo, todos concordam. Então, Ijo veste seu traje de mordomo, o que faz suas gatinhas ronronarem, e ele oficializa a partida. Quando começa, Karane ataca Kurumi, mas enquanto ela consegue desviar dos tiros de Kurumi devido à sua falta de melões, é pega de surpresa e atingida por Kushiroi. De repente, Nano a atinge por trás e com 2 garotas eliminadas, Hahari tira uma foto delas molhadas e posando. Kurumi tenta atirar em Hahari por trás, mas ela joga comida em Kurumi, e quando ela cai na isca, Hahari atira nela. Nesse momento, Nano tenta aproveitar a oportunidade, mas encontra Mito criando uma batalha entre 2 monstros. No entanto, Nano considera a batalha ineficiente e muda seu foco para Shizuka, mas para a surpresa de todos, Shizuka consegue atirar aleatoriamente e acerta tanto Nano de cima quanto ela mesma, eliminando ambas. Isso deixa Mito contra Hakari, que está usando a própria mãe como escudo humano contra Mito, que é leal ao seu mestre. Hakari ordena que Mito se elimine pelo bem de Hahari, mas antes que ela consiga fazer isso, para surpresa de todos, Hahari se elimina primeiro, dando uma oportunidade para Mito derrotar Hakari e vencer a batalha. No entanto, Mito rapidamente atende a Hahari e isso faz com que ela também se molhe, deixando a competição sem um vencedor. Mas Eijo declara que todos são vencedores após a batalha que enfrentaram. Então, com a vitória em mãos, Mito beija Ijo e depois que todos têm sua vez, isso deixa Ijo molhado e parece um cara que sua mãe chamaria de papai à noite. Após o festival de comida, todas as garotas ganham peso ao mesmo tempo e decidem ir para casa sem Ijo para se submeterem ao seu treinamento secreto de namorada.
Enquanto isso, Ijo está indo para casa quando passa por uma garota do time de beisebol que está tentando recrutar membros. Mas quando ela cruza olhares com Ijo, suas almas se entrelaçam. Ela começa a se mexer nervosamente e se apresenta como Ikue, uma integrante do time de beisebol feminino. Ela conta a Ijo como é a única integrante de sua equipe depois que todo o seu grupo foi para o exterior estudar beisebol, mas agora ela precisa de mais 8 membros para competir até o final daquela semana, ou todo o seu clube será. Ikkyo fala sobre como, assim como o seu treinamento, ela é persistente em recrutar novos membros. De repente, enquanto balança o bastão, ela cai devido à dor e exaustão. Mas para surpresa de Eijo, ela gosta da dor como um certo cruzado de outro mundo. Ele se oferece para ajudá-la, e enquanto ela quer que ele coloque o taco em algum lugar, eles optam por treinar em vez disso. Ele continua rebatendo a bola enquanto Ikkyo as pega, mas com cada deslize ela sente mais dor, que lhe traz prazer. Após o treino, Ikkyo se ajoelha e massageia Eijo, agradecendo por ajudá-la a treinar, e Eijo diz a ela que está disposto a ajudá-la novamente. No dia seguinte, Ikkyo anda entusiasmada após perceber que se apaixonou. Mas, para seu choque, ela avista Eijo passando de mãos dadas com Nano. Depois da escola, quando Eijo aparece para o treino, Nano confessa seus sentimentos por ele e pede para namorarem. Mas Eijo a rejeita, afirmando que já tem 8 namoradas. Em vez de se sentir triste, Ikkyo sente prazer após ser rejeitada e começa a vibrar. Nesse momento, Eijo começa a derramar ketchup, e quando Ikkyo pergunta o que está acontecendo, ele revela que a viu se contorcendo quando estava com Nono e reagiu ainda pior quando ela pensou que Nono estava beijando-o. Eijo revela que fingiu rejeitá-la depois de ver o quanto ela gostava de ter o coração partido e pede para namorar com ela de verdade. Ikkyo pergunta a ele sobre suas 8 namoradas e Eijo a assegura de que fará ela e todas as suas namoradas felizes. E depois de ouvir isso, ela concorda em namorar com ele. No dia seguinte, ele apresenta Ikkyo aos outros como uma nova namorada, e Ikkyo pede a eles que a esbofeteiem, dizendo como se sente inferior em comparação a eles, o que faz os outros perceberem o quanto ela é preciosa. Então, Eijo pergunta às suas garotas se elas querem jogar beisebol e explica a situação de Ikkyo com o clube dela estando em risco. Karane sugere que Hahari apenas use seu poder como presidente para anular isso, mas Hahari informa que se recusa a abusar de seu poder e dar tratamentos especiais. Nesse momento, Hikari está curiosa sobre algo, então pergunta a Eijo se ele estará lá para o jogo de beisebol delas. E quando Eijo diz que sim, isso dá a todas as garotas a motivação de que precisam para entrar no time e perder peso jogando beisebol. Então, eles começam seu treino e, começando pelo arremesso, todos são péssimos devido à sua própria natureza. E durante o treino de rebatidas, eles são ainda piores, mas Eijo os apoia de qualquer forma. Quando chega a hora de ir para casa, Ikkyo diz a ele que vai praticar um pouco mais, e enquanto Eijo quer ficar com ela, Ikkyo diz para ele acompanhar os outros para casa e deixá-la. No entanto, quando o dia seguinte chega, eles a encontram ainda praticando de manhã como uma louca, e quando confrontada, ele pensa que ainda era no dia anterior. Nesse momento, ela começa a ficar tonta e desmaia. Eles a levam para a enfermaria e, por causa da aula, todos a deixam lá. No entanto, quando ela acorda, Hahari está escondida debaixo da cama como uma estranha, e ela ouve a conversa dela com Eijo. Enquanto ele está tentando impedi-la de exagerar, Ikkyo quer vencer a partida e recompensar a si mesma e os outros por seu trabalho árduo, por isso ela se recusa a parar. Mas Eijo percebe que tem que parar lá à força. Mais tarde, no treinamento, Eijo está prestes a iniciar um plano para detê-la quando as outras garotas confrontam Ikkyo e informam que sabem o motivo pelo qual ela está se esforçando tanto. Eles declaram que irão ajudá-la a vencer, e enquanto Eijo está chorando devido ao que está presenciando, todos unem as mãos e entusiasmados ficam juntos para a prática. No dia seguinte, eles chegam para enfrentar um time de dinossauros meninas, e quando Ikkyo entra no campo, eles a reconhecem e percebem que, embora ela seja sua as, tem problemas em todos os jogos de beisebol. Ikkyo consegue 3 strikes para segurar os oponentes a 0 pontos, mas quando é a vez deles atacarem, Karane entra em ação. A arremessadora que usa esteroides lança para ela uma bola rápida chamada Tyranno Cannon, e enquanto Karane consegue acertar a bola, ela arremessa seu bastão para longe. O líder lagarto começa a falar sobre como é uma bola imparável e se apresentam como o duo Dino. Após rodadas de 0 pontos de ambos os times, Ikkyo avança, mas quando ouve os jogadores sendo aplaudidos, perde totalmente o foco e não balança o taco. Ela então leva um segundo strike, e o líder dinossauro percebe que Ikkyo ainda está enfrentando os mesmos problemas do passado. Então, ele sinaliza para sua arremessadora fazer um lançamento com força total, o que faz o bastão de Ikkyo dobrar e sua mão ficar machucada. Com Ikkyo incapaz de arremessar, o time de Eijo está sem seu Ais, e eles estão ficando para trás em pontos contra o time Jurassic. No entanto, o líder deles ainda quer causar mais danos, e quando vê Shizuka, ela a mira especificamente.
Na próxima rodada, ela se aproxima de Shizuka e sussurra em seu ouvido, dizendo que ela está prejudicando o time ao errar mais. Isso a afeta mentalmente de forma intensa, a ponto de começar a errar fatalmente, fazendo com que o time Jurassic ganhe mais 3 pontos. Na reunião, eles acalmam Shizuka, e Kusuri conta aos outros como a líder estava provocando Shizuka antes, e isso faz com que Eiju e as garotas fiquem em silêncio. Na próxima rodada, Karane se prepara para rebater, e quando a líder lagarto tenta provocá-la mencionando Shizuka, Karane fica tão irritada que consegue bater na bola com tanta força que a acerta como um Super Saiyajin para conseguir um home run. Inicia uma reviravolta para a equipe de Eiju, já que todos estão furiosos após o que aconteceu com Shizuka, e eles acumulam pontos. Isso choca a líder dos lagartos, e quando ela olha para seus adversários, vê Eiju e suas namoradas Super Saiyan. Com a reviravolta quase completa, estão 3 pontos atrás e Kusuri entra. Avançar. Quando os adversários lançam a bola, Kusuri amortece a bola no chão e corre em direção à primeira base. Mas quando está prestes a ser eliminada, ela volta à sua forma Chibi e alcança a primeira base. Então Hahari pega o bastão e Hikari a motiva, dizendo que Karane a beijará se ela acertar a bola. Quando o arremessador lança a bola, Hahari a rebate de leve e começa a correr, mas ela cai com as mãos longe da base. No entanto, quando a poeira assenta, todos veem que os seios dela estão na base, tornando-a segura. Então Shizuka se prepara para jogar, e o líder lagarto se sente aliviado, como se já tivessem... venceram. Mas para sua surpresa, com a voz encorajadora de Eiju em sua mente, Shizuka segura o bastão como se o estivesse abraçando e consegue acertar a bola. Ela começa a correr em direção à primeira base, mas por parecer muito fofa enquanto chora, o defensor vê seu animal de estimação falecido nela e a deixa passar, dando a Shizuka a primeira base. A líder dos lagartos percebe que se o time do Eiju conseguir um home run, então o Time Jurassic vai perder, e quando ela vê o próximo batedor, é Ikui depois de ter recuperado a mão. Antes de Ikui entrar em campo, Eiju a interrompe, perguntando o que está na cabeça dela. Ikui revela que no passado ela conseguiu fazer um home run que atingiu alguém na cabeça e isso traumatizou Ikui quando viu aquela pessoa sangrar. No entanto, Ikui assegura que irá acertar a bola, mas quando se posiciona no campo, ainda é assombrada pelo passado e comete 2 erros. Com sua última chance, ela tenta se acalmar, mas para sua surpresa, Eiju está lá na zona de home run, dizendo a ela para acertar o mais forte possível, prometendo que irá pegar. O arremessador lança com toda a força, e quando a bola atinge o bastão de Ikui, destrói suas roupas como se fosse comida de food. Guerras, mas com toda força, Ikui lança a bola na direção de Eiju. Ele pega a bola como um meteoro com tudo o que tem, querendo que Ikui vença seus medos e perde todas as suas roupas no processo devido à potência. Com o home run, a equipe de Eiju ganha uma vitória apertada, e Ikui comemora correndo para Eiju, e mesmo com as roupas rasgadas, ela o beija e diz que o ama. Após o jogo, ambas as equipes fazem as pazes e comemoram o grande jogo comendo churrasco juntas. Dias depois, no dia de folga, Eiju os leva a um karaokê e cada uma de suas garotas se apresenta brilhantemente, o que ele aplaude, exceto Shizuka. Quando ela vai pegar algumas bebidas, ela canta baixinho para si mesma, mas Eiju a surpreende e começa a cantar junto. Shizuka expressa como ela teme que seu canto fará seus ouvidos sangrar, mas Eiju a tranquiliza dizendo que cantar karaokê não é sobre cantar brilhantemente, mas sim sobre se divertir, mesmo que ela talvez cante horrivelmente como Taylor Swift. De volta à sala de karaokê, Shizuka pensa intensamente sobre o que deve fazer. Mas sem que todos saibam, Kusuri ativa uma de suas poções, a poção que aumenta a fofura de alguém, pensando que vai usá-la para que todos a vejam como... fofura. No entanto, para surpresa dela e de todos, Shizuka sobe ao palco e segura o microfone, pronta para cantar uma música. Quando ela começa a cantar, sua fofura atinge todos como um caminhão, engolindo Eiju e Hikari, quase os enviando para um isekai. As garotas tentam resistir, recusando-se a ceder ao poder da fofura de Shizuka, mas uma por uma, todas sucumbem ao nível divino e poderoso de fofura. Contudo, Eiju se levanta e, como namorado de Shizuka, ela se recusa a deixar Shizuka se sentir triste ao ver todos no chão devido ao seu canto, então ele decide ser solidário cantando com ela em um dueto. Agrada a Shizuka que ela possa cantar com Eiju, e enquanto os outros ficam maravilhados com a visão dos dois, eles cantam juntos como se criassem um mundo só deles. Isso faz com que todas as meninas sejam expulsas do prédio. Mas enquanto caem no chão, Eiju rapidamente segura cada uma delas. Mais tarde, Eiju vai admirar uma bela escultura quando uma loira linda e voluptuosa aparece ao seu lado, dizendo como é mais quente que a escultura, e quando se olham nos olhos, suas almas se entrelaçam como almas gêmeas.
A garota começa a parabenizar Eiju por se apaixonar por ela, e se apresenta como Mimimi. Ela expressa como Eiju é sortudo por se apaixonar por ela, e diz que seu rosto feio precisa de uma melhoria para ser digno de namorá-la. Então ela transforma Eiju para aparecer com seu cafetão local, que provavelmente alugaria sua mãe. Mas quando Eiju se olha no espelho, ele percebe como está parecido com Nano. Então eles tomam Bubble Tea juntos, e quando Eiju percebe que Mimimi está olhando para a bebida dele, ele oferece para ela dar um gole, mas ela se recusa por medo de derramar a bebida em suas roupas bonitas. Nesse momento, Eiju nota que as pessoas estão olhando para eles, e quando ele pergunta por quê, Mimimi informa que as pessoas não conseguem evitar olhar para a coisa mais bonita ali. No entanto, ela expressa que já viu alguém ainda mais bonito do que ela, e quando Eiju ouve isso, a pessoa que vem à mente é Nano. De uma mesa em frente a eles, outro casal fofoca com inveja deles, dizendo como toda a beleza de Mimimi pode ser apagada com um lenço umedecido. Quando Eiju tenta defendê-la, Mimimi diz para ele não o fazer, explicando como pessoas bonitas como ela nunca deveriam se sentir ofendidas, já que a beleza delas é fruto do trabalho árduo que fazem diariamente, o que torna a beleza conquistada e não dada. As palavras dela irritam o casal invejoso, então o cara se aproxima com sua bebida, querendo derramar tudo em Mimimi. Mas quando ele faz isso, para surpresa de Mimimi, Eiju leva o golpe, terminando com suas roupas sujas. De repente, a segurança aparece e persegue o cara por tentar agredir alguém, mas quando o cara ciumento está fugindo, ele escorrega na própria bebida derramada. No entanto, Eiju o impede de cair, o que surpreende o cara. E ele pergunta a Eiju por que ele está ajudando depois que ele estragou seu dia. Eiju diz a ele que ele só estragou suas roupas e que entende como o cara se sente por querer parecer legal na frente da namorada dele. Toca o coração do cara, fazendo-o chorar de culpa, e ele e sua namorada pedem desculpas a Eiju pelo que fizeram. Por trás, Mimimi tira a peruca branca de Eiju e diz que ele é verdadeiramente belo por dentro. Ela pede desculpas por forçá-lo a se encaixar no molde dela e pede para ele ser sua namorada. Enquanto Eiju aceita seus sentimentos, para sua surpresa, ele revela que já está namorando 9 outras pessoas. Mas quando Mimimi ouve que ela será sua 10ª namorada, o que para ela é um número bonito, ela concorda em namorá-lo. Nesse momento, Shizuka e Nano aparecem depois de visitarem a livraria. Mas quando Eiju está prestes a apresentar Mimimi a elas, Mimimi diz a Eiju como ela reconhece Nano. Ela revela como Nano é a pessoa que a humilhou e superou sua beleza, e ela se recusa a participar de qualquer comunidade da qual Nano faça parte. De ponto assistente, no entanto, ela ainda quer namorar Eiju, então desafia Nano para um concurso de beleza, onde a vencedora sairá do harém de Eiju, e para a surpresa de todos, Nano aceita o desafio para conquistar Eiju. Anos atrás, tanto Mimimi quanto Nano competiram em um concurso de beleza, e quando Mimimi pensou que tinha vencido, a vitória foi para Nano como a beleza suprema. Embora desapontada com a derrota, ela aceitou com elegância e estendeu a mão para Nano pedindo amizade. Mas Nano recusou a oferta de amizade, considerando-a inútil e ineficiente, o que deixou Mimimi magoada. Hoje elas competem em um concurso de busca de beleza para determinar qual delas deixará o harém de Eiju. Mas antes de começarem, Karane intervém e exige que expliquem a ela e aos espectadores o que é um concurso de busca de beleza. Mimimi explica que um concurso de busca de beleza é quando duas competidoras, ou seja, ela e Nano, competem em encontrar coisas que são bonitas em seus assuntos, sendo as namoradas de Eiju. E com Eiju como árbitro, o que ele determinar como mais bonito dará o ponto para a competidora. Eles começam a disputa com Karane como o tema, e enquanto ela não quer ser o tema, ambos os competidores começam a nomear coisas sobre ela que são bonitas, o que faz Karane ceder. Eles continuam a disputa passando pelas meninas uma por uma, nomeando coisas bonitas sobre elas, desde seus melões até seus lábios e até os lábios verticais, o que resulta em Nano assumindo a liderança. O próximo assunto é Shizuka, e Nano sente-se confiante de que ganhará esta rodada e todo o concurso por ser a pessoa mais próxima de Shizuka. Mas quando chega a hora de mencionar coisas bonitas sobre ela, continua mencionando coisas fofas sobre ela, que não contam como belas. A rodada termina com Mimimi ganhando o ponto, fazendo um empate indo para a última rodada, que tem Eiju como assunto. Com Mito como árbitra, ela começa a rodada e Mimimi inicia a batalha chamando as sobrancelhas grossas de Eiju de lindas. Mas quando Mito está prestes a dar um ponto para Mimimi, para a surpresa de todos, as sobrancelhas de Eiju desapareceram e ele revela que as raspou. Isso força Mito a não dar o ponto para Mimimi. E Nano aproveita essa chance para chamar o uniforme bem ajustado de Eiju de bonito. Mas, para surpresa de todos, ele rasga novamente suas roupas, forçando Mito a não dar o ponto para Nano.
Os dois continuam chamando coisas bonitas do Eiju, mas para cada coisa chamada de bonita, Eiju as retira da lista. E depois de meia hora, ele acaba aparecendo o Luffy recapitulando os espectadores diariamente. Enquanto todos estão confusos sobre o que está acontecendo, Eiju declara que sem ninguém ganhando um ponto, nenhum competidor perde, então nenhum deles precisa sair do grupo. No entanto, Mimimi rejeita a decisão, não querendo aceitar um empate contra Nano. Então, ela declara que vai sair do grupo, mas Nano a impede. Ela se desculpa por ter atropelado os sentimentos dela no passado, revelando como, comparado ao passado, ela é uma pessoa diferente depois de todas as experiências que teve com Eiju e as garotas, o que a torna uma pessoa mais bonita por dentro. Para retribuir seu gesto no passado, Nano segura a mão de Mimimi e pede para ser sua amiga. Mimimi começa a ajustar as coisas e relembra como sempre admirou Nano por sua beleza e queria se tornar sua amiga através do concurso de beleza. Então, Mimimi aceita a amizade de Nano e diz como é sortuda por se tornar amiga de alguém tão bonita como ela. No dia seguinte, Eiju dá as boas-vindas oficiais a Mimimi como uma de suas namoradas. E como de costume, todos a aceitam sem problemas. Mimimi diz às meninas que com ela no grupo todas se tornarão super bonitas, e ela começa colocando maquiagem em Kusuri. E quando termina, Kusuri está mais bonita do que antes. No entanto, quando tenta parecer sexy, acaba parecendo sua mãe feia. Em seguida, ela beija Eiju, o que surpreende Mimimi ao saber que elas beijam Eiju frequentemente. Mas vê-lo se beijar lembra Mimimi de como beijar alguém libera hormônios que os tornarão mais bonitos. Então ela incentiva todos a beijar Eiju. Neste momento, Kusuri apresenta-lhes um bálsamo labial que fará com que sintam um prazer intensificado. E Nano é a primeira a experimentar o bálsamo. Quando ela beija Eiju, baba por baixo e cai de joelhos. Kusuri então dá o segundo beijo. E quando ela também não consegue conter sua fonte, é forçada a pedir desculpas ao criador deste anime pelo que acabou de fazer. Em seguida, Mito dá o próximo beijo, e quando ela o beija, ela se torna obediente novamente, como um cachorrinho, implorando para receber ordens. Então Hahari dá o próximo beijo, e quando ela sente a sensação de formigamento, suplica a Eiju para torná-la uma nova mãe novamente, mas ela é rapidamente interrompida. Depois Iko assume. E quando sua língua se embaralha, ela tenta ao máximo se segurar, e acaba rompendo ambos os selos de seu traseiro. Por outro lado, Karane faz jogo duro, mas quando Eiju se aproxima e a beija, é tão surpreendente que ela o abraça com força, quase quebrando sua coluna. Os beijos continuam com Kurumi, que nunca provou algo tão saboroso. Então ela tenta devorar os lábios de Eiju antes de ser parada. Depois Shizuka, que após o beijo ardente é levada pelo vento. Então Hakari, que após beijar Eiju, respinga tão forte que libera ketchup do nariz. No entanto, quando Karane se aproxima para ajudá-la, Hakari deixa seu amor interno por tesouras tomar conta e beija Karane, causando caos. Por fim, isso deixa Mimimi como a única que Eiju ainda não beijou, e quando ele a beija, faz com que ela seja transportada para Food Wars e suas roupas sejam arrancadas. Após rodadas de beijos, todas as garotas se tornam tão lindas que mudam seus estilos de arte, enquanto Eiju se transforma em uma bela obra de arte. No dia seguinte, enquanto as garotas estão ocupadas recebendo uma palestra sobre beleza de Mimimi, Eiju está indo para casa sozinho quando sua colega de classe, Kakiur, passa. E ele a reconhece como a garota com o design mais estranho. De repente, o vento começa a soprar forte na direção deles, forçando Kakiur a cobrir a franja, não querendo que ninguém veja seu rosto. Neste momento, um letreiro de loja voa na direção dela. Mas antes que acerte Kakiur, Eiju a salva enquanto o letreiro atinge o deus dos amor. Quando Eiju vê os olhos de Kakiur, suas almas se entrelaçam como almas gêmeas. Depois de se acalmar, Kakiur agradece a Eiju por salvá-la e expressa como é tímida e usa sua franja para cobrir seu rosto das pessoas vendo. Mesmo que ela tente manter um perfil discreto, surpreende a que Eiju saiba que estão na mesma turma, e ela expressa como, em vez de usar máscaras estranhas, preferiu usar a franja para cobrir seu rosto. Quando Eiju de repente a elogia, dizendo que ela é muito bonita, Kakure fica extremamente envergonhada e desaparece no ar, deixando apenas um ursinho de pelúcia. No dia seguinte, Eiju encontra um bilhete de Kakure que demonstra sua gratidão através de um brinquedo caseiro que ela mesma tricotou para Eiju, e ele se rende completamente à determinação dela. Durante todo o dia, sempre que Eiju tenta falar com Kakure, ela sempre desaparece no ar, deixando um brinquedo de pelúcia para trás. Desesperado, Eiju pergunta às meninas o que elas sabem sobre Kakure, e Hikari diz a Eiju que, embora ela seja uma menina quieta, ela secretamente tem algo grandioso por trás de sua timidez. Eiju percebe que, enquanto Kakure carrega tudo pelo qual as pessoas morreriam, como grandes melões, ela não escolheu tê-los.
e isso a deixou muito insegura. Então ele encontra Kakuri no corredor, mas em vez de confrontá-la diretamente, Eijo fala com ela sem que eles se vejam, dizendo que sente muito por chamá-la de bonita. No entanto, Kakuri assegura a Eijo que não está zangada com ele, e que o verdadeiro motivo pelo qual ela o evita é porque é muito tímida para dizer que o ama. Ela rapidamente desaparece de vergonha e aparece na sala de aula ao lado de Eijo. Ela revela que sua técnica é uma distração usando suas bonecas, assim como o que Kuroko faz, e Eijo percebe que o criador deste anime provavelmente gosta de Kuroko. Kakuri desabafa sobre como não acredita que pode se apaixonar sendo uma pessoa tímida, mas, para a surpresa de Kakuri, Eijo responde aos sentimentos dela, dizendo como ele também a ama. Isso faz com que o cérebro dela superaqueça e ela desaparece. Após aquele dia, a história termina com Kakuri sendo a única garota neste anime que Eijo não consegue salvar. Mas Eijo rejeita essa história e cria a sua própria, em que ele consegue conquistar o coração de Kakuri. Na aula, ele vê que Kakuri ainda não foi para casa, mas como ele não consegue encontrá-la, percebe que ela deve estar atrás dele. Quando ele olha para trás, encontra uma de suas bonecas, provando ainda mais que ela esteve atrás dele o tempo todo. Para encontrá-la, Eijo continua olhando ao redor da classe rapidamente, e embora tudo o que ele possa ver são suas bonecas surgindo, ele se recusa a desistir. Termina com Kakuri ficando cansada e se escondendo atrás das cortinas. Mas Eijo a encontra facilmente, afirmando como ele sabe que ela ficará cansada eventualmente. Eijo usa seu charme divino e diz a Kakuri que não importa onde ela se esconda. Bem pessoal, esse é o fim do vídeo. Se gostou, comente para a próxima parte, se inscreva no canal e deixe o like. Obrigado por assistir e até a próxima.